Seguimos agora para o terceiro tópico, análise e ecografias por trimestre. Ao longo da gravidez, a realização de análises laboratoriais e ecografias em momentos específicos desempenham um papel fundamental na vigilância da saúde materna e do desenvolvimento fetal. Estes exames permitem não só detectar precocemente condições clínicas relevantes, como também acompanhar o crescimento e a formação do bebê, avaliar a função placentária e identificar alterações que, quando reconhecidas atempadamente, podem ser monitorizadas ou tratadas com maior segurança. Durante o primeiro trimestre, idealmente até às 13 semanas e 6 dias de gestação, são solicitadas as primeiras análises laboratoriais. Estas incluem a determinação do grupo sanguíneo e do fator RH, a pesquisa de anticorpos irregulares, conhecido por teste de Combs indireto, e a realização de serologias para sífilis, hepatite B, hepatite C e VIH. Quando clinicamente indicado, avalia-se também a imunidade à toxoplasmose e à rubéola, sobretudo se não existirem registros prévios fiáveis. Caso a grávida não seja imune, estas análises deverão ser repetidas nos restantes trimestres. Avalia-se ainda a hemoglobina e o hematócrito, o que permite identificar casos precoces de anemia, e realiza-se a medição da glicemia em jejum. Este último exame é particularmente importante em mulheres com fatores de risco para diabetes, embora em muitos sistemas de saúde o rastreio seja já universal nesta fase, como em Portugal. Deve também ser realizada em todos os trimestres a urocultura, um exame para avaliar se existe infecção urinária assintomática, ou seja, sem sintomas notados pela grávida, mas que neste grupo apresenta riscos acrescidos e por isso deve ser tratada. E para terminar, deve atualizar-se a citologia cervical, caso já tenha sido realizada há mais de 3 anos. Quando se verificam alterações nos resultados, podem ser iniciadas precocemente medidas de prevenção ou tratamento adequadas. O teste de Combs indireto é um exame laboratorial que faz parte da avaliação inicial da gravidez e tem um papel essencial na prevenção de complicações associadas à incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto. Este teste é particularmente relevante nas grávidas com grupo sanguíneo RH negativo. Nestas situações, existe a possibilidade de o feto herdar o fator RH positivo do pai. Se isso acontecer, o sistema imunitário materno pode reconhecer as células sanguíneas fetais como estranhas e desenvolver anticorpos contra elas. Este fenómeno, chamado isoimunização RH, pode não ter consequências na primeira gravidez, mas pode causar doença hemolítica grave no feto ou recém-nascido em gravidezes seguintes, caso os anticorpos maternos ataquem os glóbulos vermelhos do bebê. O teste de Combs indireto permite identificar precocemente se a grávida desenvolveu ou não anticorpos irregulares contra o fator RH. Se o teste for negativo, significa que não há anticorpos circulantes, o que é uma situação desejável. Nestes casos, recomenda-se a administração profilática de imunoglobulina anti-D, geralmente entre as 28 e as 30 semanas de gestação e novamente após o parto, se o bebê for R positivo. Em alguns casos particulares pode ser necessária também a sua administração, como abortos ou hemorragias, entre outros. Esta medida previne a formação de anticorpos e protege gravidezes futuras. Se o teste de Combs indireto for positivo, indica que a grávida já está sensibilizada, ou seja, já desenvolveu anticorpos contra o fator RH. Neste cenário, é necessário um acompanhamento obstétrico mais cuidadoso e especializado, com vigilância do feto para exclusão de sinais de anemia fetal ou outras complicações, podendo ser necessários exames como o Doppler da artéria cerebral média ou, em casos mais graves, transfusões intrauterinas. Este exame, simples mas de grande importância, é fundamental para garantir que todas as medidas preventivas ou terapêuticas sejam iniciadas a tempo, protegendo a saúde do bebê e preservando a segurança em gravidezes futuras. Entre as 11 semanas e as 13 semanas e 6 dias, realiza-se a ecografia do primeiro trimestre, também conhecida como ecografia de datação ou ecografia do rastreio precoce. Este exame é essencial para confirmar a viabilidade da gravidez, determinar com precisão a idade gestacional, avaliar a morfologia inicial do embrião e medir a translucência da nuca, um marcador importante para rastreio de anomalias cromossómicas. Quando combinada com a análise das hormonas beta-HCG e a proteína plasmática A, associada à gravidez, esta avaliação constitui o chamado rastreio combinado do primeiro trimestre, que permite estimar o risco de alterações cromossómicas, nomeadamente trissomia 21, síndrome de Down, trissomia 18 e trissomia 13. Em alguns protocolos e países, nesta mesma fase, pode também ser avaliado o risco de pré-eclâmpsia através de uma combinação de pressão arterial materna, Doppler das artérias uterinas e marcadores bioquímicos, como fator de crescimento placentário. Este rastreio, quando positivo, permite iniciar precocemente a profilaxia com aspirina, que demonstrou reduzir o risco de pré-eclâmpsia precoce em grávidas de risco elevado.
No segundo trimestre, habitualmente entre as 20 e as 22 semanas mais 6 dias, realiza-se a ecografia morfológica, considerada uma das avaliações mais detalhadas e relevantes de toda a gravidez. Este exame permite uma análise minuciosa da anatomia fetal, incluindo estruturas como o cérebro, o coração, a coluna vertebral, os rins, os membros e os órgãos abdominais, sendo fundamental para a identificação de malformações estruturais ou de marcadores sugestivos de alterações genéticas. Avalia-se também o crescimento fetal, a posição da placenta e a quantidade de líquido amniótico. A ecografia morfológica é amplamente recomendada por entidades internacionais, dada a sua elevada sensibilidade para detectar anomalias estruturais. Ainda durante o segundo trimestre, entre as 24 e as 28 semanas, realiza-se a famosa prova de tolerância à glucose oral, fundamental para o diagnóstico de diabetes gestacional. Este teste consiste na ingestão de uma solução com uma quantidade definida de glucose, seguida de colheitas de sangue em momentos específicos. A diabetes gestacional, mesmo quando transitória, exige uma vigilância rigorosa, uma vez que pode implicar riscos acrescidos para a mãe e para o feto se não for controlada adequadamente. Algumas grávidas poderão necessitar de repetir, nesta fase, a avaliação da hemoglobina ou outros parâmetros laboratoriais, sobretudo em casos de suspeita de anemia, infecções urinárias ou outras alterações clínicas. No terceiro trimestre, geralmente entre as 30 e as 32 semanas mais 6 dias, é habitual realizar uma ecografia adicional com o objetivo de avaliar o crescimento fetal, a quantidade de líquido amniótico, a posição da placenta e a apresentação do feto. Embora esta ecografia não seja obrigatória em todas as gestações, a sua utilidade é bem reconhecida em casos de gravidez de risco, como nos contextos de hipertensão arterial, diabetes, crescimento fetal limítrofe ou complicações obstétricas prévias. Se houver dúvida sobre o estado da circulação placentária ou fetal, pode ser indicada uma ecografia Doppler, que permite avaliar com maior detalhe o fluxo sanguíneo entre a placenta e o bebê. Nesta fase avançada da gravidez é comum repetir análises laboratoriais, particularmente a hemoglobina, para detectar ou confirmar situações de anemia, e as serologias de infecções às quais a grávida não era imune. Estas avaliações visam garantir que, antes do parto, qualquer condição passível de intervenção está devidamente identificada. Uma avaliação de grande importância nas últimas semanas de gestação é o rastreio dos Streptococcus do grupo B, uma bactéria frequentemente presente na flora vaginal e intestinal, e que não costuma causar sintomas na mulher. Cerca de 10 a 30% das grávidas são portadoras desta bactéria, o que não representa risco para a sua saúde, mas pode ser problemático para o recém-nascido se ocorrer transmissão durante o parto. Por este motivo, entre as 35 e as 37 semanas, realiza-se a colheita vaginal e retal para identificar a sua presença. Quando o resultado é positivo, está indicada a administração de antibióticos por via endovenosa durante o trabalho de parto, medida que reduz significativamente o risco de infecções neonatais graves, como septicemia, pneumonia ou meningite. É importante destacar que a presença desta bactéria não constitui indicação para cesariana, nem altera o plano de parto em geral, sendo apenas necessário garantir uma abordagem preventiva eficaz no momento do nascimento. Finalmente, a partir das 35 ou 36 semanas de gestação, pode ser realizada a cardiotocografia, também chamada de monitorização fetal eletrónica. Este exame permite avaliar o bem-estar fetal através da monitorização simultânea dos batimentos cardíacos do bebê e das contrações uterinas. A cardiotocografia pode ser feita em contexto de consulta de vigilância, geralmente com a grávida em repouso, e tem como objetivo verificar a reatividade fetal, ou seja, a capacidade do coração do bebê acelerar de forma adequada com os seus movimentos espontâneos. Em gravidezes de risco, ou quando surgem sintomas sugestivos de alteração do bem-estar fetal, este exame ganha especial importância. Em síntese, a programação das análises e ecografias ao longo da gravidez obedece a uma lógica clínica rigorosa, estabelecida com base na melhor evidência científica disponível e nas recomendações das principais entidades internacionais de saúde. Esta sequência permite acompanhar a saúde da grávida e do feto com precisão, antecipar situações clínicas relevantes, personalizar os cuidados e promover uma gravidez tranquila, segura e bem acompanhada. Participar ativamente neste calendário de vigilância é um gesto de cuidado consigo própria e com o seu bebê, e uma forma concreta de investir numa gestação informada, protegida e serena, desde o início da vida.